Quando pensamos na provisão de Deus, vários textos famosos vêm à nossa mente, porque essa parte do nosso Deus, do Deus provedor, o Deus que cuida, o Deus que transforma o pouco em muito, é algo muito característico dele que mostra muito a sua onipotência. Dentre esses textos, um dos que se destaca e muito é o da multiplicação de pães e peixes. Quando o Senhor Jesus pega alguns poucos recursos e transforma em muito e alimenta grande multidão de forma que eles ficam satisfeitos e ainda sobra. Será que existem alguns princípios por trás desse milagre que, se nós aplicarmos em nossas vidas, veremos a provisão de Deus de forma abundante? Eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal se ainda não é um inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações e deixe aquele like lindo que ajuda demais na divulgação. Amém? Então vamos lá. Eu quero estudar com você nesse vídeo a primeira multiplicação de pães e peixes, visto que a segunda é muito parecida e tem praticamente os mesmos princípios. Em primeiro lugar, eu quero ler o que está escrito em Mateus capítulo 14, versículos 13 e 14. Veja o que está escrito. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então, o primeiro grande segredo por trás desse milagre, na minha opinião, é a energia que essas pessoas empregaram para estar com Jesus. Quando elas ouviram que Jesus ia sair dali e ia para o outro lado, elas fizeram tudo o que estava ao seu alcance para encontrar-se com ele e passar mais tempo com ele. Jesus, perceba, ele atravessa a distância de barco, ou seja, exigiu muito menos esforço físico dele. Não que ele não se esforçasse, sabemos que ele se esforçava muito. Mas a multidão, além de ter feito o esforço que fez para descobrir onde ele estaria, nota, na época não havia WhatsApp, rede social, nada. Então foi o boca a boca, uma informação exata, era algo muito difícil, mas mesmo assim eles conseguiram achar Jesus e quando ele chegou lá, que viu a multidão, a Bíblia diz que ele vendo-as, ele teve grande compaixão dela e curou os seus doentes. Ou seja, Jesus percebendo o esforço que eles haviam feito sinceramente, ficou comovido, teve compaixão, aquilo atraiu sua atenção. Muitos cristãos hoje em dia, eles têm colocado muitas dificuldades para ir à igreja por diversos motivos. Dizem que estão cansados, que não têm tempo, que tem que cuidar das crianças, que tem que cuidar do trabalho, enfim, apresentam uma série de motivos. Mas quando estão em grandes dificuldades, elas querem que Jesus opere milagres em suas vidas. Com essa multidão, eu aprendo que se eu quiser chamar a atenção de Deus, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e seguir a Jesus e me entregar a Jesus. A grande necessidade dessa multidão veio porque eles estavam procurando Jesus. Então eu lhe pergunto, qual o esforço que você tem feito para buscar a Jesus? Do que você tem aberto mão para buscar a Jesus? O milagre de Jesus foi primeiramente uma resposta à energia, ao esforço, à dedicação dessas pessoas em estar aonde ele estava. Eu lhe pergunto, o que você tem feito em relação a isso? A segunda coisa que me salta aos olhos, que me chama muito a atenção nesse texto, é o que está escrito no versículo 15 e 18. Veja comigo. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. O segundo grande segredo por trás de tudo isso que eu enxergo é que a necessidade da multidão era conhecida pelo Senhor Jesus. Quando os discípulos perceberam que não havia comida nem para eles, nem para a multidão, eles disseram: Senhor, precisamos fazer alguma coisa, despedi-las, porque a viagem de volta é longa e se não tem onde comprar pão nem comida no caminho, então eles vão sofrer muito. Então despeça-as logo para que algo maior, algo mais trágico não aconteça. E Jesus disse: não, eles não precisam ir. Deem-lhes vocês mesmos algo para comer.
Mas os discípulos disseram: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse: tragam-me. A minha e a sua necessidade precisa estar diante do Senhor, ser conhecida de Deus. Voltando para o tópico 1, essa necessidade, essa aflição, de certa forma, só veio à vida dessas pessoas porque elas decidiram seguir a Jesus. Decidiram estar aonde Jesus estava. Você tem seguido a direção de Deus? Você tem seguido o caminho de Deus? Perceba que o Senhor Deus, ele conduziu o povo de Israel pelo deserto no Êxodo e cuidou deles ali. Havia caminhos mais fáceis, mas o Senhor Deus não quis levá-los. Muitas dificuldades virão à minha e à sua vida, porque por meio delas o Senhor Deus, ele vai se revelar a nós e através de nós. Ele irá nos abençoar e abençoar outras pessoas. Se essa multidão não tivesse tomado a decisão de estar com Jesus, elas não teriam provado isso. Você tem dado a Deus a liberdade que Ele precisa para operar milagres em sua vida, para trazer à existência coisas que não existem? Ou você tem assumido o controle de tudo, de todas as áreas? Você diz que crê em Deus, mas na verdade você é quem toma todas as decisões. Quando o Senhor Jesus, ele percebe a necessidade da multidão, ele diz: tragam-me aqui. A minha e a sua necessidade precisa estar diante dele, porque ele é o Senhor das nossas vidas. O que essa multidão me ensina é a necessidade deles estava diante de Jesus. Em terceiro lugar, eu quero ler com você o que está escrito nos versículos de 19 a 21. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em terceiro lugar, o que esse milagre me ensina é que a provisão de Deus é suficiente. Se eu e você nos dedicarmos a viver pela provisão de Deus, nós não vamos viver endividados. Se eu e você decidirmos viver a vida de acordo com aquilo que Deus nos dá, eu e você teremos uma vida muito mais tranquila. Porque nós temos tantas pessoas ansiosas? Porque as pessoas querem conquistar mais e muito mais. Muito além daquilo que o Senhor Deus tem apresentado diante delas. Perceba que o Senhor Deus, ele é dono de todas as coisas. E o que Ele quiser me dar, Ele me dá. O que Ele não quiser me dar, Ele não me dá. O que Ele quiser dar a você, Ele pode dar. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 6 que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, é exatamente por causa disso. Porque a nossa ansiedade, ela não muda nada. O fato de eu e você estarmos extremamente ansiosos não muda nada. Mas se nós nos entregarmos à provisão de Deus, nós veremos que ela é o suficiente. Perceba que eles tinham o quê? 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: tragam-me. Ele pega aquilo, ele dá graças, ele agradece a Deus antes que o milagre aconteça. E a partir dele, aqueles 5 pães e 2 peixes alimenta cerca de 20.000 pessoas. E ainda sobram 12 cestos cheios. A provisão de Deus é o suficiente para você. É o suficiente para mim. Se acomode a uma vida onde a provisão, de onde o suprimento vem do Senhor. Se acomode ao que você ganha. Se acomode a viver a vida de acordo com aquilo que você tem recebido do Senhor. Pare de desejar a vida que você não pode viver. Mas se acomode àquilo que Deus tem lhe dado. Seja feliz, seja grato com aquilo que Deus tem lhe dado. Você tem hoje 5 pães e 2 peixinhos, então seja grato a Deus por isso. E se acomode a viver com eles. Esse é um dos males do nosso dia. Querer fazer coisas que não podem fazer. Por isso, tantas pessoas endividadas. Daí as pessoas vão se queixar que Deus não provê, que Deus não manda, que está faltando. Deus é um Deus de princípios. Se eu e você quebrarmos esses princípios, não haverá provisão. Se eu e você quebrarmos esses princípios, nós vamos ter que se virar com nossos problemas. Mas se nós seguirmos os princípios de Deus, de arrependimento, de submissão, de voltarmos para Deus, então a provisão de Deus irá nos acompanhar. A provisão de Deus irá nos alcançar. Deus não vai financiar a nossa irresponsabilidade, porque Ele é um Pai bom, Ele é um Pai justo. Deus não é um pai como nós, que vê os filhos fazendo coisas erradas e nós, o bichinho, ai meu Deus, o coitadinho, e ficamos passando a mão por cima da cabeça dele. Deus não é assim. Ele é gracioso, mas Ele é justo. Se eu e você insistirmos no erro, nós vamos ter que arcar com as consequências.
Então, o que essa multiplicação me ensina é que, primeiro, para receber a multiplicação, a provisão de Deus, eu preciso empregar energia para estar na presença de Deus. Em segundo lugar, a minha necessidade precisa estar diante do Senhor, precisa ser uma necessidade real. Deus não financia projetos irresponsáveis. Em terceiro lugar, a provisão de Deus é mais que o suficiente e eu preciso me acomodar a ela. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas e até a próxima. Deus abençoe.